Então galera, meu nome é Renan e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a suprema dualidade Yin Yang, feminino e masculino. E como exemplo dessa energia, eu trouxe uma energia Yin, que é a minha amiga Suelen. E aí galera? Que está criando um canal novo, que o nome é Aura Mind. Quem se interessar por esses assuntos, ela vai estar tratando do I Ching. Se inscreve no canal dela, o link vai estar na descrição desse vídeo. E é nóis. E é nóis. Então galera, o universo se manifesta em duas energias, o Yin e o Yang, feminino e masculino, para ele se interagir com ele mesmo. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que nós somos o universo se experienciando a si mesmo. Se não houvesse esses dois polos, não existiria nenhuma interação no universo. Nem evolução. Isso, nem evolução. Por quê? Esses dois polos é o que cria toda a estrutura fractal do universo, da criação. O universo é uno. Tudo é uma coisa só, se manifestando em infinitas dimensões. Tudo começa pela essa dualidade Yin Yang. Toda vida surge a partir da interação de Yin Yang. Tudo que você vê, tudo do universo. O Yin e o Yang, eles são forças complementares e eles se manifestam na natureza de inúmeras formas. Tudo que você vê ou é uma força Yin ou é uma força Yang. Naturalmente, o homem ele é arquetipicamente Yang, porque essa força masculina, criadora, e a mulher, ela por ser receptiva, por ser essa força que acolhe, mãe natureza, e ela se relaciona com essa força Yang de uma maneira complementar. Uma não existe sem a outra e elas coexistem juntas. Psicologicamente isso se manifesta também de várias outras maneiras. Por exemplo, as situações do nosso dia a dia. Quando você está numa situação e ela de repente se transforma, isso não é uma coisa mística, nem uma coisa, sei lá, não sei como falar, mas espiritualizada, esotérica. As situações, elas têm esse teor, essa energia. Quando uma energia Yin, por exemplo, ela alcança seu topo, por exemplo, você tem um plano e você faz de tudo para alcançar esse objetivo e não tá dando mais. Você já fez de tudo que você podia e o que você queria não aconteceu. Essa força Yang, que é a força criadora, que é a força que vai atrás, que é o impulso criador, ela se esgota. E aí quando você larga, quando você decide esperar, quando você, vamos supor, desiste de ir tanto atrás, solta, essa energia ela começa a se transformar no seu oposto, que é o Yang, que é o Yin. E aí as coisas, naturalmente se observa que as coisas começam a fluir de uma outra maneira, entendeu? Então quando os opostos eles atingem o seu máximo a sua força máxima, eles entram nessa é como se fosse uma troca sempre, entendeu? É tipo o dia e a noite. Quando o dia ele tá se pondo, você já começa a ver a noite, um contém o outro, né? É um ciclo. Enfim, o Renan como força Yang e eu como força Yin representamos o todo que se manifesta e que gera vida. Então você, na natureza, por exemplo, você precisa de um pai e de uma mãe, vamos supor, para que você gere uma terceira vida. Uma força masculina e uma feminina, que em algum momento elas se encontram e isso gera a evolução, gera o próximo passo, enfim. Isso. Quando ela falou que quando a energia Yang atinge seu pico máximo de manifestação, entra no ponto mutável para entrar no Yin. É como se ela completasse todo o polo dela de energia e começasse uma outra manifestação dela mesma, oposta. Exatamente. O dia, por exemplo, quando chega no meio-dia, no topo do céu, no zênite, né, que as pessoas chamam, ele começa a descer e se transformar na noite. É mais ou menos isso que acontece em várias proporções da nossa vida e da manifestação do universo.
A energia Yang, que é a energia masculina, se manifesta em tons claros, de uma maneira livre e expansiva, lógica e retilínea, movendo-se em direções específicas, sendo assim mais científica. A energia Yin, que é a energia feminina, se manifesta em tons escuros, de uma maneira acolhedora, sentimental, curvilínea e esférica, movendo-se em direções aleatórias, sendo assim mais artística. Quando a energia Yin está em desarmonia, ela se torna muito aleatória, se perdendo em seus sentidos e emoções, fazendo muita confusão e desassociação. E quando a energia Yang está em desarmonia, ela pode ser muito rígida e muito violenta, também fazendo muita confusão e destruição. Ou seja, essas energias têm que trabalhar sempre em conjunto, uma não pode existir sem a outra, e isso vai contra a natureza do universo. Essas energias também se manifestam em formas geométricas, porque tudo no universo é geométrico e fractal. A energia Yin, como dito antes, se manifesta através de curvas e a Yang através de formas retilíneas. Podemos ver isso em nossos corpos também, com o corpo masculino tendo traços mais retos e fortes, e o corpo feminino tendo traços mais curvos e suaves. No corpo masculino, podemos ver que o órgão sexual se expressa através da expansão, ou seja, de dentro para fora. E no corpo feminino, podemos ver que o órgão sexual se expressa através da contração, ou seja, de fora para dentro. Para formar qualquer forma geométrica, precisamos de vetores. Vetores são aqueles tracinhos retos, que formam todas as formas geométricas. A geometria máxima que esses tracinhos ou vetores conseguem fazer é uma esfera, ou um círculo, ou seja, a expressão máxima do vetor, e se torna um círculo, sendo assim o círculo uma forma feminina. Pode-se ver que o pênis é um vetor, e a vagina um círculo. Os espermatozoides são vetores, e o óvulo um círculo, ou uma esfera. E assim por diante. Tudo no universo tem expressões masculina e feminina, Yin e Yang. Jung, quando estudou os conceitos de Yin e Yang na filosofia oriental, cunhou os termos anima e animus, que explica como a energia feminina e masculina se expressa através da psicologia do homem. A anima, digamos que é a parte feminina do homem, e o animus, digamos que é a parte masculina da mulher. O homem, do sexo masculino, é arquetipicamente uma manifestação da energia Yang, isto é, força, virilidade, lógica e objetividade. Isso se expressa na sua persona exterior. E na parte interior, ele leva dentro de si uma imagem da mulher, da energia anima, ou Yin. A mulher, do sexo feminino, é arquetipicamente uma manifestação da energia Yin, isto é, vulnerabilidade, sentimento e criatividade. Isso se expressa na sua persona exterior. E na parte interior, ela leva a imagem do homem, da energia animus, ou Yang. Aí restou uma dúvida, e sobre o homossexualismo? Bem, pode ser explicado assim. Como o Yin atrai o Yang, e vice-versa, então, um aspecto de um sempre vai atrair o outro. Ou seja, isso independe da sexualidade ou da forma corpórea material. Por exemplo, digamos que a lógica atrai o sentimental ou vice-versa. E um possui o outro. Mas se uma pessoa do mesmo sexo tiver uma lógica e o outro sentimental, nada impede que essas duas pessoas se atraem e que se completem. Quando o sol está se pondo, existe um momento em que os dois estão em meio termo. Nem está totalmente claro, nem está totalmente escuro. Existe uma mistura dos dois. Através disso, podemos fazer uma analogia com a homossexualidade, onde o Yin não é totalmente Yin e o Yang não é totalmente Yang. Estão os dois harmonizados. Sendo assim, não importando a ordem da mutação, esse meio termo pode virar Yin ou pode virar Yang. Isto é, pode ser atraído por Yin ou por Yang. Não estou dizendo que para as pessoas se harmonizarem, elas se tornarão bissexuais ou homossexuais. Estou dizendo que através dessa dualidade Yin-Yang se cria toda a estrutura fractal do universo. Ou seja, infinitas possibilidades, infinitas variáveis através dessa dualidade pode acontecer. Uma interagindo com a outra em infinitas formas, infinitas dimensões. Até porque a energia sexual é associada com a energia criativa do universo, a libido. Isso será um assunto que eu tratarei mais à frente com vocês. Na organização da sociedade, a gente também tem a energia Yang se manifestando. Por exemplo, essa consciência que a gente tem de uma sociedade machista, a gente chegou ao ápice disso. A força dominante sem controle, ela agride a força Yin, que é a força recessiva.
E quando esse ápice chega, essa energia naturalmente, para que se mantenha o equilíbrio do todo, essa energia ela começa a entrar em decaimento, ela começa a se transformar no seu oposto complementar, que seria a energia recessiva, representado pela mulher. Então a gente vê na sociedade ao longo dos anos essa história de nova era, de feminismo, isso tudo, essa energia, ela se manifesta no nosso aspecto psicológico, no nosso aspecto das relações humanas. A questão do homossexualismo também, a energia yang sendo influenciada pela energia yin, ou seja, os homens sendo muito influenciados por essa força feminina, essa força mais passiva. Só que infelizmente a gente tem um fator muito mais profundo disso, as coisas não são tão simples assim. Do homem se manifestar femininamente, manifestar as tendências femininas. Isso tudo é um processo. Eu vejo que no futuro essas coisas vão se equilibrar e a consciência masculina ela vai estar muito mais sensível, muito mais humana, muito mais acessível, maleável do que ela é hoje. E o feminino, como ele foi muito negligenciado por todo esse tempo, toda a história, né, da nossa humanidade, pelo menos até hoje, o feminino ele foi muito negligenciado, ele foi colocado de uma maneira pouco importante. E a gente vê, por exemplo, a industrialização, eu vejo como sendo uma força yang, a natureza como sendo uma força yin. A força yang, ela negligenciou a natureza, por exemplo. E isso tudo precisa entrar no equilíbrio. Talvez por isso que a gente veja tantas transformações nessa chamada nova era, que é uma era de nova consciência, uma consciência yin, mais receptiva, mais amena, mais branda, que respeita mais o outro. Acho que é um pouco da pegada do amor universal. Então, galera, através dessa dualidade, vocês podem ver que é o que cria o jogo da vida. Se não fosse essas duas polaridades, não existia interação no universo, nem criação. Toda essa dualidade é para organização, manutenção e harmonização do todo. Essa dualidade está em constante mutação, está em constante movimento, de yin para yang, yang para yin e vice-versa. É assim que cria as coisas no universo. E como você pode ver, tudo contém o todo. O yin também contém o yang e vice-versa. Então, o que todos têm que fazer é harmonizar o yin e yang dentro de si mesmo. É o que a vida faz fora e é o que o ser humano psicologicamente tem que fazer consigo mesmo. Só assim ele pode reharmonizar o todo. É por isso que a sociedade, que vem alarmando sempre a energia yang, já exacerbou toda a energia e está em um ponto mutável. Por isso tem todo esse movimento de feminismo, para as pessoas verem o lado sentimental da coisa, não só lógico, não só um sistema fechado, e sim um mais amplo, mais sentimental, que abrange tudo. Essa mutação está acontecendo para que se reharmonize e expanda um novo nível de consciência para as pessoas. Então é isso, galera. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.